Oi, pessoal. Bom, estamos aqui então para dar início a essa nossa conversa, que eu espero que seja apenas uma apresentação para disparar perguntas, questionamentos, diálogos, enfim, a intenção não é desfilar conhecimento, nada disso, é que a gente possa usar essa apresentação como um disparador de coisas para a gente conversar a respeito. Bom, o nome da apresentação é Tudo o que você escrever tem que ter o meu nome. Autoria, orientação, polêmicas invisibilizadas e violências naturalizadas. Eu preciso começar essa apresentação agradecendo a FAPERJ pela bolsa concedida que tornou possível esse trabalho. Bom, dando início à apresentação, tudo o que você escrever durante esses 2 anos, qualquer coisa que tenha alguma ligação com o seu mestrado ou com a sua dissertação, eu tenho que constar como coautor. Tudo. Eu gasto tempo te orientando, lendo, relendo a sua dissertação, e aí quando você escreve algo, não aparece o meu nome na publicação como coautor. Eu estou me dedicando para quê, então? Gastei todo o meu tempo para quê? Eu preciso que a gente combine 2 coisas. Número 1. Esse trabalho não traz nenhuma generalização, nem verdades absolutas ou únicas. E a segunda coisa é que eu não vejo nenhum problema em múltiplas autorias, trabalhos com múltiplas autorias, em projetos coletivos, desde que todos os que estão mencionados como autores trabalhem efetivamente para justificar essa condição. Bom, dito isso, quais são os objetivos desse trabalho? Primeiro, problematizar atitudes e comportamentos ligados à autoria de trabalhos científicos. Mas mais especificamente, o que eu estou focando aqui nesse trabalho são atitudes e comportamentos relacionados à autoria de trabalhos científicos que são construídos em relações de orientação em mestrados e doutorados. Então eu estou interessado apenas em discutir nesse trabalho os trabalhos científicos e a questão da autoria de trabalhos científicos que são originários nessas relações de orientação em mestrados e doutorados. Um segundo objetivo é, sem dúvida, causar desconforto, é incomodar, é problematizar a própria noção do que é a autoria entre orientadores e orientandos no universo de mestrados e doutorados no Brasil. Nós fazemos vista grossa, nós invisibilizamos o assunto da autoria entre orientadores e orientandos. Por um lado, os orientadores continuam dizendo que os orientandos têm que colocar o seu nome, mesmo quando eles não fazem nada no trabalho, no artigo, no capítulo de livro. Os orientadores, eles acham que têm direito a uma espécie de coautoria automática, simplesmente por serem orientadores desses estudantes. Então eles acham que eles, como eu falei, sem generalizações, etc. Mas muitos acham que os orientandos têm o dever de colocá-los como coautores dos trabalhos, misturando o trabalho de orientação com o trabalho de autoria de um trabalho científico. Por outro lado, os orientandos seguem colocando os nomes dos orientadores, mesmo quando esses orientadores não fazem nada na construção daquele trabalho. Os próprios estudantes muitas vezes acham que os orientadores têm sim esse direito garantido. Diversos estudantes reproduzem esse discurso e já, entre aspas, orientam os mestrandos e doutorandos recém-chegados para que ajam da mesma forma. Olha,
é melhor você colocar o nome do seu orientador ou da sua orientadora para você evitar problemas futuros para você. O que eu estou falando de nomenclatura de autorias que são problemáticas? A literatura científica é ampla sobre isso. Então, assim, vocês podem encontrar palavras-chave tais como autoria cerimonial, autoria honorária, gift authorship, autoria de presente, ou guest authorship, autoria de convidada, entre tantas outras. São muitos os termos, não são todos sinônimos, não significam todos a mesma coisa, mas são muito semelhantes e têm características muito semelhantes. Para quem tiver interesse em se aprofundar sobre essa problemática da autoria, pode começar pesquisando por esses temas. Uma coisa que a gente precisa pensar é em que medida a gente reproduz um discurso que a culpa ou a responsabilidade é sempre do outro. E sempre de um outro externo, quase invisível. Por exemplo, a culpa é sempre da CAPES. Mas olha que coincidência espetacular. Os mesmos professores que atuam nos programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado no Brasil, são esses professores que ajudam a construir os regulamentos desses programas de pós-graduação. Ou seja, ao mesmo tempo esses professores constroem os regulamentos e os normativos dos programas, e por outro lado, eles, nesses regulamentos e nesses normativos institucionais, há a obrigatoriedade, em alguns, é claro, não todos, mas em muitos há a obrigatoriedade de que os estudantes publiquem em coautoria com seus professores orientadores. Mas o mais interessante é que esses regulamentos, esses normativos, eles dizem que o estudante tem que publicar em coautoria com o orientador, independente de ambos terem trabalhado efetivamente na construção do trabalho. Ou seja, o que importa é aparecer lá o nome dos dois, mesmo que o orientador não tenha feito nada. E esses mesmos professores são os que compõem também conselhos, equipes editoriais de periódicos, são editores ou editores associados de periódicos. Por exemplo, vários periódicos comandados por esses professores exigem que a titulação mínima para publicar um artigo seja de doutor. Por que será isso? São esses mesmos profissionais que compõem os comitês e as comissões da CAPES, que definem as normas pelas quais os programas de pós-graduação vão ser avaliados. Por exemplo, por que a CAPES exige que os alunos pertençam a projetos de pesquisa dos seus orientadores? Por que será? Por que será que a CAPES exige que programas de pós-graduação tenham bons índices de coautoria entre orientandos e orientadores, independentemente de ambos terem trabalhado de fato na construção desses trabalhos? Como assim você não quer aparecer como coautor no meu resumo, professor? Você tem vergonha de aparecer como autor comigo? Você merece estar como autor do texto. Você é meu orientador. Esse é o seu trabalho. É uma injustiça você me orientar no doutorado e não aparecer como coautor do meu artigo. A academia é um ovinho. É um mundinho pequeno. Existe medo de retaliação. Tudo é baseado em relações interpessoais. Quase todo mundo se conhece, mesmo num país de proporção gigantesca como o Brasil. As pessoas frequentam os mesmos congressos, participam das mesmas redes de pesquisa, disputam os mesmos editais de fomento, se submetem às mesmas regras dos mesmos órgãos, têm o medo de se queimar. Mais que o medo, existe a vontade de construir relações de toma lá da cá, nas quais as pessoas possam vir a ser favorecidas no futuro. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Tudo o que o orientando escreve, a partir da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado, seja o que for, tem que ter o nome do orientador como coautor. Mesmo que seja um texto que o orientador nunca viu, um artigo que você nunca leu, que você não escreveu nenhuma linha, que você não sabe nem o título. Tudo.
Se tiver relação com a pesquisa, tem que ter o nome do orientador como autor. Eu passo horas fazendo uma orientação, lendo, relendo, corrigindo, depois você vai e publica sem o meu nome, e todas as horas que eu gastei lendo a dissertação. Então aquilo não vai valer nada. É um absurdo. Não nos preocupamos com os meios utilizados para atingir os objetivos que estipulamos. Isso fica a critério da autonomia de cada um, ou da ética de cada um, e por aí vai. Nós temos o ideal de sucesso de um acadêmico que vai aumentar as suas publicações, vai aumentar a sua visibilidade, seus indicadores de sucesso acadêmico. E junto a isso também há ameaças, há controle de bolsas, há retaliações, violências, mas há também seduções, há também cafetinagem acadêmica. Há estudantes que têm medo e há outros que são seduzidos, ou seja, têm interesse em construir uma carreira fazendo uso de indicações, de maneiras que nem sempre podem ser consideradas as mais éticas. Estão interessados nas benesses que podem ser proporcionadas porque estão seduzidos por esses ideais de sucesso. Você pertence à elite? Aquele ambiente te agrada? Te seduz? Não faltam, é muito importante mencionar isso nesse nosso papo. Não faltam normas e diretrizes, por mais que muita gente nem conheça, mas não faltam normas e diretrizes no mundo sobre essa questão da autoria. Ou seja, do que caracteriza um autor de fato numa publicação. Então aqui eu botei alguns dos órgãos que trazem, que constroem, que publicam e que divulgam essas diretrizes do que constitui autoria, ou seja, do que é preciso que uma pessoa faça para que ela possa ser considerada como autora de um trabalho científico. Quando você vê um monte de autores em um texto e você vê que aquele monte de autores que estão ali naquele texto não trabalharam naquele texto, o que você vê? Eu vejo violência contra a criatividade, contra a ética, contra a transparência pública, contra as carreiras e a própria sociedade. Precisamos parar e pensar. Qual é a cultura acadêmica que nós estamos produzindo e reproduzindo, não com o que a gente acha, não com o que a gente pensa, mas como a gente conduz essas relações diárias. Quando a gente dá mais atenção ao que é produzido em termos de subjetividade, de valores, da maneira da gente se sentir no mundo, da gente enxergar o mundo e a nós próprios. Quais são as relações que a gente constrói quando a gente dá atenção a isso? Quais são as violências que nós silenciamos? Quais são os futuros que a gente está estimulando ou quais são os futuros que a gente está dificultando que aconteçam? Quais são as desistências, os abandonos que a gente estimula com as nossas atitudes? Alguém, e aí eu pergunto de coração aberto, alguém considera essas práticas de autoria entre orientadores e orientandos um problema? Claro que eu não podia encerrar essa apresentação sem deixar de trazer uma proposta. Penso que um melhor entendimento sobre como as coisas funcionam pode sim servir para ajudar a desnaturalizar certas coisas. Acho que a gente precisa construir em todos os programas de pós-graduação momentos obrigatórios, mesas redondas, palestras, oficinas, nas quais essas temáticas ligadas à autoria entre orientadores e orientandos seja discutida de maneira clara, aberta, ainda durante a ambientação de novos alunos. A gente tem que acabar de tratar esse assunto como um tabu, de tratar esse assunto de maneira invisibilizada. A gente precisa discutir o que se pensa a respeito dos limites, dos direitos, das expectativas sobre a autoria em trabalhos científicos.
O orientador é realmente, automaticamente, coautor do que os estudantes produzem ao longo do mestrado e do doutorado? O que é necessário para que alguém seja coautor de um trabalho científico e, mais especificamente, para concluir, o que é necessário para que um orientador ou uma orientadora seja considerado coautor ou coautora de um trabalho científico feito pelos seus ou pelas suas orientandas? É isso, gente. Está lançada a provocação, está lançada a proposta. Vamos discutir junto.